Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí esses dias? Dei mais uma folguinha para vocês, porque estamos nesse meio termo, né, entre folga e jogos dos clubes brasileiros no Super Mundial de Clubes. Bom, meus queridos, vamos conversar então sobre o Mundial, né? A Copa do Mundo de Clubes é um grande título desse Mundial de Clubes da FIFA, né, organizado aí nesse ano 2025, o próximo vai ser 2029, e eu acho que é um formato que a gente vai ter aí como definitivo do Mundial de Clubes, tá? E é um formato que eu particularmente gostei muito, mas antes de chegar lá, se inscreve no canal aí, dá essa força aí pra gente. A gente já bateu a nossa meta de 300, vamos bater a próxima meta de 400, então precisa da sua força, da sua inscrição. Será muito bem-vindo aqui na página da Rede com Todaro. Eu sempre trago análise, notícias, sempre notícias certeiras, notícias concretas. Não trago aqui papo furado, não vou trazer aqui especulação. É sempre notícia. Para mim, o principal motivo desse canal é informar você da melhor forma, da melhor qualidade possível. Então eu faço isso para você. Então eu sempre checo, faço aquela checagem inicial para passar para vocês a notícia verdadeira, a notícia real do que realmente te interessa, do que realmente vai acontecer ou aconteceu no futebol brasileiro. Bom, meus queridos, vamos conversar então sobre essa Copa do Mundo de Clubes que, como eu falei, eu gostei muito e eu achei que nos deu um norte muito bacana sobre o desempenho dos brasileiros perante os clubes europeus. Eu não vou analisar aqui, conversar com vocês aqui seguidamente, né, seguir a ordem, né? O Palmeiras empatou com o Porto, o Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2-1, né? Jair e Igor Jesus fizeram os gols, o Christian Roldan fez o gol do Seattle, né? O Flamengo venceu o Esperance por 2-0, o Arrascaeta e Luiz Araújo, e o Fluminense empatou também 0-0 com o Borussia Dortmund. Cara, vou conversar com vocês de modo mais geral, generalista aqui nesse vídeo. Eu gostei muito do desempenho dos brasileiros nessa primeira rodada. Palmeiras e Fluminense em especial, para mim, foram os melhores desempenhos, a melhor apresentação de futebol que a gente teve dos 4 clubes brasileiros. Vou ressaltar também a partida que o Boca Juniors fez também contra o Benfica, foi muito bem, né? Fez 2-0, acabou levando o empate no finalzinho. Mas, cara, os clubes sul-americanos estão representando muito bem nesse Mundial. Inclusive o River Plate está ganhando nesse momento do Ural Reds por 3-1, né? Então, assim, são resultados expressivos, resultados muito bacanas, que mostram que o nosso futebol não está tão atrás assim do que a gente imaginava. Óbvio que se a gente pegar grandes potências, Bayern de Munique, PSG, Real Madrid, Manchester City, são grandes potências e a gente vai, obviamente, né, a grande uma probabilidade é a gente perder, apanhar e etc. Né? Ou é vencer ou é sair esgotado de um jogo depois de ter se defendido muito bem. Mas são jogos equilibrados que a gente está tendo agora. Com, inclusive, em muitos deles, os clubes brasileiros sendo melhores em campo. A gente teve o jogo, por exemplo, entre Fluminense e Borussia Dortmund hoje, que o Fluminense passou o carro no Borussia. Faltou ali, né, refinar uma questão de finalização, refinar uma questão de criação de jogadas, né? No segundo tempo, faltou ali o Everaldo querer fazer o gol e não querer passar a bola para o Canóbio, né? Era grande chance do Fluminense real no jogo. Mas enfim, são decisões precipitadas de uma estreia, de uma primeira vez jogando contra clubes desse nível, né? De nível que você joga no videogame, por exemplo, no FIFA ou no PES, não importa onde você joga. Mas tem essa quebra de paradigma, né? Com certeza o próximo jogo que for ter no próximo Mundial de algum clube brasileiro contra um clube do segundo escalão europeu, será um jogo mais tranquilo, um jogo mais parelho, com uma possibilidade de vitória. A gente teve o Palmeiras muito tenso, muito nervoso na estreia contra o Porto. Mesma coisa do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Então, errando muitas finalizações, coisa que não se é normal. Não é normal, apesar do Palmeiras ser normal errar a finalização. Mas não seria normal no nível de competição que as duas equipes entraram para esses jogos. Gostei muito mesmo de Fluminense e Palmeiras. Para mim foram os melhores dos jogos, desses 4 primeiros jogos. Todaro, mas e Flamengo e Botafogo que venceram? Realmente foram bem, conseguiram vencer os seus jogos, mas na questão de equilíbrio, de igual para igual, se a gente pegar os dois times, esses dois, né, Fluminense e mais até o Fluminense do que o Palmeiras, pegaram confrontos difíceis. Né? O Palmeiras pegou um confronto mais equilibrado, né, um nível ali
equilibrado entre Palmeiras e Porto, e o Borussia, e o Fluminense pegou o Borussia, que é uma potência alemã, né? É um clube que está ali dividindo com o Bayern liderança, dividindo ali umas classificações para a Champions League, para as próximas fases de Champions. Então é uma equipe mais qualificada, eu analiso desse modo. Apesar do Borussia ter jogado muito mal esse jogo, mas enfim, estava muito bem no final da temporada, jogou bem, talvez ali entrou com uma rotatividade um pouco mais baixa, questão de pós-temporada ali, enfim, não é normal os clubes entrarem com tanta sagacidade assim, os clubes europeus entrarem com tanta sagacidade nos campeonatos mundiais, então é normal que tenha esse susto por parte dos europeus, mas com certeza os próximos jogos, que a gente vai ter o termômetro desses clubes, nas próximas rodadas, por exemplo, na fase de grupos, vai mostrar como que será o restante do campeonato. Eu não acho que esse termômetro mais baixo, essa questão de intensidade mais baixa será a tônica de todo o campeonato, toda a Copa do Mundo. Eu acho que foi mais na primeira temporada, na primeira rodada para sentir, nas próximas isso deve já discorrer e, enfim, esses clubes devem sobrar, com clara exceção a PSG e Bayern de Munique, que golearam os seus primeiros jogos. Mas, enfim, cara, Flamengo e Botafogo pegaram adversários mais fracos, analisando de todo modo. O Flamengo pegou o adversário mais fácil do seu grupo, ainda vai pegar o Galaxy, Los Angeles Galaxy e o Chelsea, né? São dois confrontos que não dá para se comparar com esperança, inclusive eu acho que o Flamengo não entra como favorito contra o Chelsea, não deve ser um confronto equilibrado nesse nível de talvez sair com empate. Eu acho que o Flamengo é sim derrotado contra o Chelsea e aí briga pela segunda colocação no último jogo contra o Los Angeles. No caso do Botafogo, são dois confrontos muito difíceis. Eu acho que contra o PSG a vitória é improvável. Não deve acontecer vitória nem pontuação por parte do Botafogo. Já no terceiro jogo contra o Atlético de Madrid, é onde eu acho que o Botafogo deveria entrar com mais intensidade, até espelhando o que o Fluminense fez contra o Borussia, e brigar por uma segunda colocação do seu grupo diretamente contra o Atlético de Madrid. Serão ali os dois que vão brigar pela segunda colocação. Eu analiso assim, né, já que o Seattle não deve vencer o Atlético de Madrid no papel, né, analisando previamente, isso não deve acontecer. Mas se acontecer, o caminho facilita muito o Botafogo no último jogo contra o Atlético de Madrid. Enfim, uma fase de grupos muito interessante. Eu gostei dessa dinâmica. Parabéns ao Infantino que teve essa ideia, né, de criar esse Mundial de Clubes. É uma pena mesmo que o nosso futebol não é organizado o suficiente para a gente ter um calendário coeso para que os clubes brasileiros fossem jogar esse Mundial mais preparados, descansados, tranquilos na questão de temporada, né? Não vai ter uma temporada socada depois. Não aconteceu isso, né? Os brasileiros vão sair ali praticamente no dia 13 de julho, já jogando o Campeonato Brasileiro, né? O que é uma lástima mesmo. E, enfim, é um Mundial, olha o que eu vou dizer, é um Mundial onde tem mais chance de um clube brasileiro ir bem. A Copa Intercontinental é sacanagem, muito difícil do brasileiro ir longe, mas o Mundial de Clubes, a Copa do Mundo de Clubes, é a chance que o brasileiro tem de talvez beliscar um título, de talvez beliscar uma campanha legal, uma campanha bacana. Acho eu que os 4 devem classificar. Inclusive o Fluminense é o que tem a maior chance de conseguir o primeiro lugar desse grupo. Vai pegar 2 adversários mais frágeis, né? O não sei o que HD lá da Coreia é um adversário acessível, o Mamelodi também é um adversário acessível, então o Fluminense pode vencer esses dois jogos e vai depender da questão de saldo de gols. E o Borussia, assim, efetividade zero no ataque hoje contra o Fluminense, né? Se o Flu conseguir converter as chances que teve nesse jogo, por exemplo, contra o Borussia, consegue fazer goleadas expressivas e conseguir sim o primeiro lugar. O Flamengo eu acho mais difícil, vai precisar ali vencer o Chelsea, empatar e golear no último jogo Los Angeles, que não é uma tarefa fácil. O Los Angeles fez um jogo bem interessante contra o Chelsea. O Palmeiras também, são 2 adversários. O Palmeiras é o único que está num grupo que os 3 são equilibrados, né? O Porto, o Al-Ahly e também o Miami, né? São equipes muito que dão jogo, né? Então é difícil a gente colocar uma dessas ali brigando. Talvez seja a que tenha a pontuação mais baixa na questão dos grupos. E o Botafogo, cara, é difícil. Vai depender muito de como o PSG e Atlético de Madrid vão encarar essa fase de grupos. O grande termômetro para mim será a estreia do Real Madrid amanhã, né, na quarta-feira. Para mim, ali vai definir como os clubes europeus vão entrar realmente nessa Copa do Mundo. Se o Real Madrid entrar ali meio soft, né, meio tirando o pé,
não envolvendo tanta dividida, não se doando tanto, eu acho que há uma chance sim dos brasileiros, se quiserem manterem essa pressão alta e, obviamente, aumentarem a sua efetividade lá na frente, aumenta a chance de título, tá? Sendo sincero com vocês. Eu falei para vocês que a chance de brasileiro era quase nula e eu mantenho isso, é quase nula. Vai depender de muitas variáveis, chaveamento, questão de como os clubes europeus vão entrar nessa fase eliminatória também, é outro campeonato dali para frente. E assim, previamente, apenas Bayern de Munique e PSG entraram com no mínimo 50% de intensidade. O Bayern pegou o Auckland City, né, e conseguiu ali fazer uma goleada expressiva de 10-0, mas não foi aquela intensidade toda do Bayern. O PSG já foi um pouquinho mais de intensidade, porque enfrentou um adversário europeu, precisava vencer para ficar no primeiro lugar do grupo, né, que é o Atlético de Madrid, mas também não foi uma intensidade que a gente estava esperando. Então o 4-0 e o 10-0 podem indicar que essas duas ali permaneçam nessa competitividade até o final. Então, por isso que eu falo, Real Madrid, Manchester City, são ali uns termômetros para a gente sentir como que essas equipes vão disputar essa Copa do Mundo de Clubes. E são, né, os quatro, para mim, os grandes favoritos para serem campeões da Copa do Mundo de Clubes. E aí depois vem o esquadrão B dos europeus, depois vem ali um ou outro time árabe e africano que tem um pouquinho mais de investimento, e aí vem os brasileiros junto nesse bolo. Então tá em terceiro ali, para não dizer quarto, dos lotes que eu falaria aí que brigam pelo título. A chance, pequena, mas há. Mas depende, como eu falei, de muitas variáveis para um clube brasileiro se quer ir para a final. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas esses jogos, essa primeira apresentação dos brasileiros nessa primeira rodada, nos dá um certo otimismo. Agora falta a gente ver se vai ter, né, essa regularidade nos próximos 2 jogos. Cara, se inscreve no canal para você não perder nada. Muito obrigado por ter você aqui nesse vídeo. Espero você no próximo. Como eu falei, acho que talvez domingo vai sair o próximo vídeo, né? A gente vai ter rodada quinta, sexta e sábado, então domingo deve ter vídeo aqui no canal comentando sobre a segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes. Fechou? Forte abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.